Olá, tudo bem com você? Está entrando no ar mais um programa do canal Simples Assim. E nós temos hoje a alegria de termos conosco aqui no nosso estúdio uma grande radialista, voz que já é a voz de veludo todas as manhãs e tardes de Cuiabá, que é a nossa querida Mariângela Prado. Seja bem-vinda, Mariângela. Muito obrigada por esse convite incrível e que eu possa contribuir aqui agora. Com certeza, você já está contribuindo, eu sei que o público vai ter muito a aprender com você. Eu peço licença a todos vocês que já me acompanham. Hoje o nosso tema voltado para a educação, porque a educação não acontece apenas de uma forma tradicional, na relação escola-casa, escola-aluno, mas ela acontece também na dinamicidade da vida ao ouvir um rádio, por exemplo. E eu começo perguntando para Mariângela. Mariângela, quantos anos de rádio? Lá vem essa pergunta. É uma vida de rádio. É uma vida. Eu comecei muito nova. Muito antes de fazer a faculdade de rádio na UFMT, né? Eu entrei em 2003 na UFMT. Mas eu já faço rádio, entre aspas, fazer rádio é estar junto ali nos bastidores desde os 12 anos. Eu era uma adolescente. Então, é uma vida. Eu trabalhei 18 anos com rádio popular e eu estou há mais de 9 anos com uma rádio agora, Rádio Centro-América, que tem um público específico, adulto, contemporâneo e tem um estilo easy listening, que é fácil de ouvir com músicas tranquilas, trazem isso para a nossa vida, uma tranquilidade, uma leveza. Então, é sobre isso que o nosso canal sempre se propõe a falar, porque falar de educação é simples. Mas há uma complexidade, às vezes, na sociedade de acolher e debater temas que são tão importantes para a vida da criança. Como, por exemplo, ouvir música. Como que você vê o ouvir música hoje, nos dias atuais, com essa variedade de ritmos, de letras? Como é o ouvir música hoje? Eu já vi que pela sua programação há participação de crianças, né? E eu aqui do lado como educadora fico feliz, porque eu acho que uma criança que escuta a rádio, ela está trabalhando no lado sensorial de uma forma muito feliz. Mas como que está hoje o ouvir rádio, Mariângela? O ouvir rádio. Primeiro, o que nós temos, né? Assim, falando de profissional que trabalha numa rádio que tem um público específico. Eu tenho lá adultos, nosso foco é adulto, público adulto contemporâneo. Quer dizer que a gente tem músicas que agradam os adultos, músicas que tocavam na infância deles e músicas atuais também, porque a gente não pode perder o time, né? O mundo continua girando e a gente está nele. Então, vamos lá. As crianças dessas famílias, desses pais adultos que acompanham a programação, hoje já se desde o nascimento estão acompanhando, né, que muitos estão há 14 anos, então eles já são jovens, né? Então já temos um público aí e nós temos relato de fãs que o parto foi feito ouvindo as músicas da Centro-América. Olha só. Então, assim, é algo que marcou a vida de geração, né? Sim. Já tem uma geração de crianças que ouvem essas músicas por causa dos pais. Que legal. E se a gente for pensar no cenário musical brasileiro, o que nós temos para ouvir hoje, não temos especificamente, assim, o que? Nós temos Patati Patatá, Galinha Pintadinha. E de uma forma assim, muito infantilizada, muito. Né? E aí você tocou numa questão muito importante. Por exemplo, há crianças, por exemplo, autistas que partilham dessa programação, que escutam essa programação? Muito. Já recebi fãs com um filho autista dentro do estúdio. E assim, eles relatam, os pais autistas relatam que as crianças acalmam ouvindo a rádio. Então, não é só autismo, mas outros, né? Outros transtornos. Eles gostam das músicas da rádio para trazer mais tranquilidade para os filhos. E outra coisa é o poder deixar o rádio ligado o tempo inteiro, porque não tem nenhuma programação que não seja para toda a família. Certo. A gente tem isso, atende toda a família com a programação que não agride os ouvidos, que não traz palavrão, que não vai ofender família, nem mãe, nem pai, nem mulher e nem homem, porque hoje em dia as músicas estão assim, né? Sim.
é mulher cantando ofendendo homem cantando ofendendo mulher, então tá muito complicado. Então a qualidade musical, ela realmente ela atende aquilo que o pai, a mãe, que tem uma preocupação educacional com seu filho, né, como cidadão, não vai ter problemas ao escutar a rádio, né? Mas, Mariângela, não se pensa da sua parte um programa infantil voltado para o adolescente, para a criança? Já se pensou nisso? Da sua parte? Não da rádio em si, porque da rádio em si jamais é uma estrutura macro, né? Porque eu acho a tua comunicação muito direta, muito próxima do adolescente, né? E a gente carece disso em Cuiabá, eu acho que até, por que não dizer, a nível de Brasil. Eu já sei. Dessa conversa talvez saia alguma ideia interessante. A sua experiência talvez me dê alguma dica interessante nesse sentido. Eu ainda não me vejo conversando só para criança, né? Eu me vejo conversando para família. Sim, Isso, sim. Porque você tocou num ponto que até quando eu estive aqui com a doutora Thaís, eu refleti. Eu falei, hoje o repertório de músicas para crianças e adolescentes está praticamente em extinção, né? E quando se tem um ou outro, como foi o caso que você mencionou aí, é muito infantil, então não atinge o adolescente. Então o adolescente, ele fica num circuito ali. E são músicas que complexo. Tocam. Exatamente. A gente não consegue tocar pela Então, qualidade da música, por ser infantil demais. Exatamente. E aí ele vai para o outro lado, já extremamente adulto. Ele vai ouvir uma música extremamente adulta. Se ele escuta uma música, talvez de qualidade, ainda assim está se ganhando, mas na maioria das vezes não acontece. Na maioria das vezes tem aquela música apelativa, né, com um repertório extremamente sensualizado, né, erótico, que aí já distorce um pouco da fase que aquele adolescente está vivendo, né? Então, por isso a pergunta, não te passou, porque de repente, eu acredito que seria algo novo em Mato Grosso e extremamente inovador no campo do rádio, né? Porque o sensório das crianças com as telas está se perdendo. Então, as crianças hoje elas têm uma dificuldade muito grande, não é do ouvir, é do escutar. Porque ouvir ela ouve, mas ela não escuta. E a rádio tem esse poder de trabalhar a escuta. Mas você me falou que você começou aos 12 anos. Como que isso aconteceu? Você estava lá fazendo o quê aos 12 anos? Eu me lembro de um locutor mais experiente, inclusive de Brasília, da Rádio Nacional da Amazônia, que era uma rádio AM. Sim. E era a única coisa que a gente conseguia ouvir no interior do estado, porque eu morava em Querência, 1000 quilômetros de Cuiabá. Isso há 20 anos atrás. Então esse profissional foi para lá dar um curso sobre rádio para alguns iniciantes da profissão, né? A gente tinha lá uma rádio comunitária e esse comunicador, um locutor, foi dar palestra e tentando nos ensinar um pouco sobre rádio. Eu tinha 12 anos. Eu me enxergo naquele momento sentadinha lá, vários sentados, eu lá, 12 anos, uma criança ouvindo. E depois, com 13 anos, eu já estava começando a falar, sabe? Porque a rádio comunitária foi fundada pelos meus pais. Então, então a gente tinha uma família trabalhando. Então você já foi criado no âmbito da comunicação. Sim. Então comunicar para você nunca foi algo difícil. Eu digo que eu não tive escolha, eu fui escolhida e até hoje eu estou nessa. Coisa boa, né, pessoal, saber que ela foi formada numa rádio comunitária. Que aí o vínculo com a comunidade é muito próxima, né? Numa rádio comunitária. Sim. Nossa, e naquela época nós recebíamos cartas. Nossa. Todas desenhadas, perfumadas, não tinha telefone, não tinha celular, né? Então, assim, era outra realidade. A gente usava fita cassete, tem muita gente que nem conhece o que é uma fita cassete. Quem dirá um disco, né? De vinil. Então, assim, tem um tempo, né? Mariângela, eu admiro muito o teu acolhimento com a criança. Né? Eu acho que o acolher a criança não é algo que se maqueia. A gente só acolhe quem realmente tem coisa muito boa dentro. As pessoas têm uma dificuldade de acolher criança. Já tem lugares que pedem para não se levar criança, né? Como que você lida com tudo isso? Porque o acolhimento, ele é um dom.
Ele é um dom, assim, de saber lidar com pessoas. Como que você vê esse seu trato com a criança? Você se considera aí alguém que traz uma criança dentro de si? Não, é a vivência. Resposta também, porque eu sempre gostei de brincar com outras crianças. Até quando eu tinha meus 14 anos, eu ainda brincava com crianças de 8, eu gostava de ensinar, de estar junto. E quando eu recebo uma criança, quase sempre eu pego no colo, quando eu consigo pegar no colo. Então, sempre colo, tira foto, né? E tem vários registros assim. Para mim foi sempre muito natural receber dessa maneira, eu nunca me enxerguei diferente. Mas e hoje você estando no estúdio e recebendo o telefonema de uma criança que está participando da sua programação? É o mesmo processo para você? É pegar no colo também? Quando você está fazendo isso? É sempre muito especial, porque a gente cria memórias que jamais serão esquecidas. Exatamente, você tocou num ponto fundamental, porque quando se acolhe uma criança, a nossa sociedade precisa aprender com você e com muita gente que acolhe crianças, né? Que isso fica para uma memória afetiva para o resto da vida de uma criança, né? Como na contramão também vai ficar uma memória prejudicada quando não se tem esse acolhimento. Então, por isso eu te pergunto, quando é feito até mesmo, você está lá no estúdio, você não está vendo o rosto dessa criança, mas você está ouvindo a voz e você acolhe. E é engraçado que rádio a gente cria uma amizade com o ouvinte de uma maneira tão intensa, sem mesmo conhecer. Nem mesmo conheço, há muitos, né? É engraçado isso, mas acontece. É do rádio, uma magia que existe no rádio e o ouvinte deixa o locutor entrar na casa dele, se tornar amigo de uma maneira muito interessante. E com o crescimento das redes sociais, como está o ouvir rádio hoje? Você acha que aquele público que escutava o rádio, ele que se mantém ou mudou muito, migrou muito? Como que está isso hoje para você? Eu sempre penso que as redes sociais, elas é uma faca de dois gumes, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande. Eu sempre cuido assim, a gente vai trabalhar o quê? A gente vai jogar rádio para as redes sociais para se perder ou a gente vai trazer da internet para nossa rádio? Porque quando a gente joga para nossa rádio, aí é legal trabalhar, é multiplataforma, né? Do que eu só divulgar redes sociais, divulgar canais. Só que nas redes as pessoas se perdem muito rápido, elas mudam de estação muito rápido. Num aplicativo onde tem várias rádios, a possibilidade da pessoa mudar de faixa muito instantânea. Então assim, quanto mais trazer para nossa rádio, é melhor para o nosso site, para o nosso aplicativo, né? Trazer das redes para a rádio. Sim. E aí, nesse trazer, tem sido positivo? Tem se conseguido isso? Com a internet, rádio não perdeu, rádio ganhou audiência. Hoje eu falei com um fã que estava nos ouvindo enquanto navegava no Rio Amazonas, indo sentido Manaus. Eu falei, nossa, que interessante. E ele, sim. E aí eu mandei um alô, ele ouviu, ele ficou super feliz. Falei, é isso. Rádio agora não tem mais a barreira. Não tem barreira. Nós vamos onde a internet está. Então é muito bom. Então, nesse sentido, eu vou novamente reiterar para você aquele olhar da educação. Quanto mais você pode chegar próximo das crianças. Tá? Porque é algo que se a gente nós tínhamos até um pouco tempo atrás na televisão ainda alguns programas infantis, hoje não se tem mais também, né? E a rádio, eu percebo esse potencial de capturar. Nós temos um mascote que se chama Disquinho e ele é um boneco criado e a voz dele é uma voz, claro, de uma pessoa real, mas é um pouco mudada, infantilizada para se encaixar no personagem Disquinho, né? Certo. E esse é o nosso mascotinho, ele agrada muito as crianças, a gente já distribuiu muitos desse mascotinho e há muito tempo a gente trabalha. Então assim, o Disquinho é um foco nosso para as crianças, né? Aí nós temos algumas ações, como por exemplo a corrida do reizinho,
que aí é bem abraça. popular já. Porque tem a corrida de reis, mas Sim. as crianças, filhos, de repente, daqueles atletas ou que gostam de correr também querem, né? Sim, E a sim. corrida de reis é para adultos, Sim. então foi criada a corrida do reizinho. Então a gente foca nas crianças nesse sentido. Sim. Mariângela, você falou que aos 12 anos você teve uma aula praticamente para se aprender a se comunicar, né? No caso aí da rádio comunitária. Foi mais influência desse contato ou foi realmente a faculdade que formou a Mariângela Prado? A faculdade já ajudou muito, mas acredito que se eu não tivesse começado antes da faculdade, eu não estaria onde eu estou hoje. Não teria chegado na minha carreira onde eu cheguei. Certo. E quais os desafios hoje da rádio que eu digo assim, no sistema geral? Você falou que a internet beneficiou de uma certa forma, né? Mas hoje, qual seria a dificuldade da rádio em geral? Não estou dizendo da Rádio Centro-América, nem da Rádio A, nem da Rádio B. Mas qual seria? Agora é uma briga muito maior. Porque a inteligência artificial está realmente ameaçando muita gente. Isso nas vozes, porque nós temos que nos proteger. Nós temos a voz, que é a única indivíduo, né? Cada indivíduo tem a sua. E a inteligência artificial vem aí com muita coisa mesmo, que muita gente não tem nem ideia ainda, mas que a gente que está dentro, a gente começa, de repente, a enxergar um pouco mais cedo que as pessoas em geral, né? Mas a internet, ela vem fazendo vozes, né? Ela cria coisas que... Será que no futuro nós vamos ter essa profissão ainda? E aí tem aquele negócio do custo, né? Custo para você ter uma pessoa física de carne e osso ou você fazer uma voz pela inteligência artificial. Certo. Sabe? Esse é um grande desafio. Porque nós, como profissionais da voz, nós teremos bastante trabalho para proteger e para brigar pelos nossos direitos na nossa área. Eu acredito, assim, que a humanização vai dizer mais alto, né? Porque nós estamos, embora com toda a parafernália da tecnologia, as pessoas também, por questões emocionais mesmo, questão de saúde mental, a humanização se faz necessária, né? Mariângela, eu quero que você faça uma consideração, as considerações finais aqui agora, pensando nas crianças, né? Gente, considerações, eu tava gostando disso. Então vamos esticar, vamos esticar. Ela vai ser a próxima sócia desse canal. Eu quero falar uma coisa sobre música que eu acho muito importante. Certo. Eu tenho um filho que hoje tem 17 anos. Eu ouço a Centro-América desde o início, muito antes de trabalhar nela, e eu já estou há quase 10. Então, meu filho me acompanha desde criança ouvindo a rádio e ouvindo as músicas internacionais e grandes clássicos, e também as músicas nacionais, que são clássicos, né? E ele não tem problema algum com cantores, por exemplo. Fui curtir um show do Paul McCartney em São Paulo com ele. Ele amou. Eu levei ele para curtir Beatles cover. Que delícia. Ele ama. É assim, você apresentar coisa boa para as crianças desde cedo faz toda a diferença. E outra, quando uma criança ouve uma música em italiano, rádio, uma música em francês, em espanhol, sabe? Em tantas em inglês que a gente tem, a grade é mais em inglês. E aí a gente tem as músicas, vamos falar 5% são músicas brasileiras, aí as internacionais são a maioria. Mas qual a emissora de rádio que proporciona isso, né? Para uma criança, ouvir uma música em francês, começar a ter contato com outra língua, com outra experiência, ouvir as histórias dessas músicas como elas foram criadas. Muitas têm histórias lindíssimas. Sim. E aí que eu te falo que se de repente se pensar, porque por mais que você teve uma contribuição muito grande de alguém que foi até a tua região e trouxe para você a rádio, de uma certa forma, vamos dizer assim, você tem o teu filho que tem a tua influência, né? E aí você tem pais que trabalham o dia inteiro, que estão na luta o dia inteiro e que
precisam contar com esses aportes que vão dando aquele suporte, né? E que às vezes ele às vezes para ouvir uma música como deveria ouvir. Então, se a gente estiver pensando, né, futuramente, não sei quando, um programa que fale a linguagem da criança e que alcance a criança, porque eu sempre digo aos pais, Mariângela, há uma preocupação às vezes das pessoas, se pensar assim, a criança não entende, ela entende tudo. Desde que você coloque na linguagem dela, própria dela. Então, como você falou, eu estou ouvindo lá uma música do Elvis Presley, eu conto para a criança do jeito dela, o momento histórico que ele viveu, de onde ele saiu, né? Por que aquela voz era tão apreciada? Aquela criança começa a ver e ouvir aquela música diferente, né? E aquilo ali vai formando nela um gosto musical muito próprio, porque alguém parou e alguém explicou, né? E aí você falando do teu filho, eu penso, quantos filhos você está formando no teu acolhimento, na tua programação do dia a dia, né? Falando de músicas, de artistas que fazem músicas para crianças no Brasil, a gente não tem exatamente. Então, para fazer um programa rodando só músicas de criança, não teria músicas. Não, eu acredito que não seria nessa vibe, não. Seria falar mesmo na atualidade, você vai falar de um Beatles da vida, mas você vai falar numa linguagem para o adolescente, entendeu? O que esse conjunto representou para a época, o que eles procuravam difundir com a sua música. Claro, tudo com muito tempero, porque você não vai falar de música da mesma forma que você vai falar para um adulto. O mês de outubro está aí e quem sabe pelo menos alguns quadros falando, né? Semana das Crianças, alguma coisa. Muito legal essa ideia. Exatamente. E trazer para o pai essa tranquilidade de que, como você falou, a rádio já é algo que o pai escuta tranquilo. Então, por que não agregar mais esse tema, né? Num temperinho bem papinha mesmo, no sentido não de ser infantilizada, aquela coisa chata, porque infelizmente também tem muito disso no Brasil. Quando faz coisa para criança, fazem coisas tão sem graça. Demais, que quando a criança está com 5 anos, 6 anos, ela não está mais querendo. Exatamente. Você veja bem, eu lamento, a mídia brasileira não deu muito espaço à palavra cantada como palavra cantada merecia. Entendeu? Então, eu acho que assim, é trazer essas questões, essa música com muita inteligência e com muita sororidade. Entendeu? Muito legal. E é muito bom ter pessoas como você. Porque aí vem uma questão que eu sempre digo para os pais, né? Para as pessoas que trabalham comigo na educação. Quando você tem pessoas que amam o que fazem, tudo é diferente. Né? Então você ama o que você faz. Agora eu tô falando por você, legal. Aquilo que eu sinto como ouvinte da rádio. Mariângela, eu quero ouvi-la agora. Eu sei que os pais também, né, estão almejando você falar um pouquinho nesse fechamento, né? Como que fica para você essa expectativa de estar sempre se comunicando com criança, por mais que você pense que não atinja tanto, você atinge muito. Inteira, né? É só mais um evento que é muito legal que a gente faz, que é para criança, Pedal Centro-América, gente, super para família. As crianças pedalam mesmo, sabe? Legal isso também. Então, eu fico muito feliz de poder falar para a família inteira e trabalhar numa rádio que eu posso dizer assim, com toda a confiança. Pais, fiquem à vontade, tranquilos, podem deixar a rádio ligada o tempo inteiro, não vai ter nenhuma música que vai falar palavrão, sabe? Então, ainda vai, claro, ajudar as crianças a aprenderem até outros idiomas e a gente preza também pela qualidade dos comunicadores, né? A gente sempre tenta buscar falar da melhor forma possível. Além disso, trazer a tranquilidade, calma que a rádio já traz, que a rádio easy listening, fácil de ouvir, não vai ter nenhum rock pesadão, sempre easy rock, né? A gente só... Que legal! Fiquei feliz demais pelo convite. Tá? Vai simples ser assim. Tem que ser simples assim a conversa com os pais e com as crianças, né? Sim. Porque eu gosto muito do seu canal,
porque você ensina coisas que precisam ser ensinadas. As pessoas são carentes, os pais são carentes de ouvir. E você, com toda a sua experiência, fazendo um trabalho lindo. Então, eu quero que continue fazendo. Parabéns, tá? Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. E eu convido a todos a me ouvir também na Rádio Centro-América 99.1 em Cuiabá, pelo nosso site centroamericafm.com.br, qualquer lugar do mundo, ou pelo aplicativo Centro-América. Olha, a família que não sintoniza está perdendo. E quando sintonizar, vai virar rotina. E se vira rotina, é tudo que um educador gosta. Rotina todos os temas. Porque eu tomara que nós cheguemos a um ponto em Cuiabá de ter rotina, as crianças ouvindo rádio, ouvindo músicas de boa qualidade. E porque isso reflete muito no social de uma criança. Eu digo muito que as crianças que escutam música, que têm vivência com a música, elas são diferenciadas. E eu tomara que a família acolha esse nosso pedido, porque não é ouvir por ouvir, mas é ouvir porque vai gerar mudança no ritmo, no balanço, na fala, na convivência das crianças. Mariângela, o prazer é meu. Mas é meu mesmo, gente. Essa mulher, ela tem um poder na comunicação que ela não faz ideia. Ela é sempre assim, muito simpática. E eu quero que cada vez mais você tenha sucesso na sua programação. E vou, se precisar, falarmos de alguns temas voltados, eu vou estar chamando você novamente aqui. Que eu puder contribuir, tá? Claro. Porque falar de educação, por mais que a gente tomou um tempo aqui falando de rádio, né? É porque os meios de comunicação também educam, né? Não é uma educação formal, mas é aquela educação indireta. E falar de educação é simples assim. Aqui vai o meu muito obrigado a todos vocês que têm compartilhado, participado, inscrito no canal. Eu espero que nos próximos programas eu tenha a sua companhia novamente. E fica aqui o meu abraço, porque falar de educação